De segunda a sexta, a partir das 10 para as 2. E você vai com a gente, acompanhando aí as personalidades da região, as personalidades do Brasil, que desfilam aqui pelas nossas bancadas, debatem, discutem, comentam junto com você as nossas demandas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os assuntos que fazem parte aí do dia a dia da região e os temas nacionais também. Nessa edição, com muito prazer, a gente está recebendo o secretário de Cidadania, ou melhor, secretário de Defesa da Cidadania, aqui da cidade de Santos, o secretário Carlos Alberto Mota. Olá, boa tarde, tudo bem, secretário? Boa tarde, Edgar. Um prazer estar aqui com os telespectadores do painel regional e colocar os serviços aí da Secretaria de Cidadania, da Prefeitura, à disposição do nosso telespectador. Prazer estar aqui. Prazer é nosso receber o secretário, como também o vereador Antônio Carlos Banha do PMDB aqui de Santos, mais uma vez participando com a gente aqui. Boa tarde, tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do programa Painel em Debates. Queria também destacar aqui um abraço especial ao secretário de Cidadania, nosso respeito, e ao nosso eterno e sempre professor Elias Jacó, uma das figuras mais proeminentes da nossa cidade, grande promotor de justiça, grande guardião da lei, e quiçá nós tivéssemos em todo o estado de São Paulo um promotor de justiça dessa envergadura, dessa qualidade, e nós teríamos um estado mais justo, mais igualitário. E principalmente, hoje, tudo que é direito legítimo e consagrado na Constituição, no Código Penal, no Código Civil, infelizmente, até os próprios direitos naturais, direito à vida, requer hoje a ajuda de um advogado, requer a ajuda do defensor público, requer a ajuda do promotor público. Infelizmente, doutor Elias, estamos vivendo um mundo cão, mas eu ainda não perdi a esperança de que dias melhores poderão chegar, porque nós somos sempre prisioneiros da esperança, guardados nessa misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, e eu, claro, faço minhas as palavras do Banha, né, e cumprimento aqui o nosso Elias Jacó, promotor, advogado, escalado aqui todas as sextas-feiras como a voz do nosso telespectador, a voz do povo aqui no painel regional. Tudo bem, Elias? Prazer revê-lo. Tudo bem, né? Depois dessa, eu fico perguntando de quem será que ele está falando, não? Eu só me identifiquei com o proeminente, porque atualmente eu ando com a barriga um pouco proeminente, realmente, viu? Muito obrigado, Banha. Boa tarde, secretário, senhores telespectadores. Estamos aqui, então, para carimbar um pouco a faixa dos dois, né? Quem sabe? Tá certo, tá certo. Você aperta daí, a gente aperta daqui, ô Elias Jacó. 3014-5281, ligue para cá, participe conosco com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião sobre os temas, sobre os assuntos que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate ao longo do painel regional, que tem uma reprise também diariamente às 7h30 da noite, não? Enquanto está no ar o horário eleitoral. Depois ela volta para o seu horário habitual das 8 da noite. Final de semana, o painel regional está às 3 horas da tarde no sábado e às 5 da tarde no domingo. Eu vou destacando aqui, como sempre faço, né, na nossa abertura, nosso parceiro do dia a dia, aqui o DL, o Diário do Litoral, que traz esta manchete aqui na capa: criação de empregos formais cai no Brasil. Esta manchete do DL, redução é de 20% registrada no mês de agosto deste ano de 2014. Eu passo aqui ao secretário Carlos Alberto, que me ajuda aqui a passar ao vereador Banha e também ao Elias Jacó, um exemplar de cada do Diário do Litoral, né? E aqui a manchete do Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do DL, circula pela Grande São Paulo e mais de 250 cidades do estado. Vendas no comércio têm maior queda em 6 anos. Aí a manchete do Gazeta, volume de vendas do comércio varejista caiu 11% no mês de julho. Então eu peço aqui ao secretário Carlos Alberto também que me ajude, tá certo? O Banha e o nosso Elias Jacó, cada um recebe aí o seu exemplar. Olha, uma série de assuntos, uma série de temas aí importantes para a gente abordar. O caso complexo de uma pessoa que está internada há quase 5 anos no HGA. Nós vamos falar daqui a pouquinho na sequência. O Banha traz mais detalhes daqui a pouco para nós, né? E já que nós estamos aqui com o secretário de Cidadania, eu queria debater aqui com os três, né? Um tema que ganhou aí proporção muito grande, aliás, ganhou a devida proporção, né? O que aconteceu com uma senhora já idosa, né? Num ônibus intermunicipal, se não estou enganado, é isso, né, secretário? E aconteceu recentemente aqui, né? Ela estava no ônibus, queria um lugar para sentar e acabou sendo vítima de agressões verbais por parte
de um cidadão, não é? O curioso é que foi feito, no momento, uma outra pessoa que estava no ônibus fez lá um vídeo através do aparelho celular, né? Hoje é a coisa mais fácil, mais simples do mundo é acontecer esse tipo de situação. Mas o curioso é que a gente comentava, né, ao lado do secretário, com o vereador e também com o Elias Jacó, que o cidadão ficou preocupado em fazer o vídeo. Fez o vídeo, mas não interviu, em momento algum, né? E tomou essa decisão, vou fazer o vídeo, vou registrar isso aqui, e depois eu vou enviar aí para a mídia, para o Ministério Público, para onde for. Mas intervir em favor da senhora que estava querendo um lugar para sentar, não interviu. E parece que nem ele e nem as outras pessoas que estavam no ônibus. É isso, secretário? Exatamente, Edgar. Infelizmente foi uma cena lamentável que a gente pôde presenciar. Eu tive a necessidade de pesquisar o vídeo até na internet para saber quais foram as condições que foram apresentadas nessa situação de violência. Eu acho que merece uma reflexão da sociedade como um todo. Hoje nós temos uma lei federal, que é o nosso Estatuto do Idoso, e o Estatuto, tanto o Estatuto quanto a Constituição Federal são muito claros com relação ao dever do Estado e da sociedade de intervenções imediatas com relação aos direitos dos idosos. E aí a gente pode analisar de duas formas. Uma delas é a que você já comentou. Uma vez presenciada uma situação de violência, é obrigação, antes de mais nada, antes de nós termos a nossa lei federal, como ser humano, intervir para que de forma a gente possa ter uma solução imediata e menos conflituosa com relação a uma violência, tanto com uma criança quanto com esse idoso especificamente. E aí a gente começa a refletir a preocupação das pessoas com mais documentar, seja através de um vídeo, mas não ter essa proatividade de agir e questionar, tentar acalmar os ânimos, ou seja, qual foi a solução apresentada para esse caso? Não teve uma solução imediata no caso concreto, que se pode visualizar no vídeo, ou seja, todos os mecanismos do sistema de garantia de direitos do idoso vão ser remontados dentro de uma instrução processual, dentro de um inquérito policial, que aí você tardia a solução, você acaba prorrogando a situação de violência, porque a gente não teve nenhuma efetividade em um caso concreto. O que a gente pede para a sociedade, não só em casos pontuais, mas que em qualquer tipo de situação de violência contra o idoso, contra a criança, denuncie isso. O Estatuto do Idoso deixa muito bem claro quais são as instâncias de denúncia, seja através do Conselho do Idoso, através das delegacias de polícia, delegacia especializada, através do Ministério Público, ou seja, diversos mecanismos para que a gente possa identificar isso e, através do sistema de garantia, ter um atendimento especializado para esse idoso. E o curioso é que o vídeo tinha lá um áudio também, né? E dava para ouvir lá alguém falando, não venha com essa sua história de velhice, essa velhice de 3 pontinhos, enfim. Foi realmente agressão verbal contra a senhora que queria um lugar ali para sentar e ninguém cedeu. Eu deixo à vontade aqui o vereador Banha do PMDB, o Elias Jacó também para a gente avaliar esse assunto aí, que parece... Esse foi filmado, né? Acabou virando um vídeo, enfim. Mas N casos... esse tipo de problema envolvendo pessoas já de uma certa idade, uma idade um pouco mais avançada, a gente sabe e a gente acaba ouvindo, né, e ouvindo relatos, né, e importantes, isso são coisas que acontecem, infelizmente, né, no nosso dia a dia. Vereador e meu caro Elias, fiquem à vontade aí para falar um pouco sobre esse tema aí. Uma visão mais simplista, mas da minha formação, e daquilo que nós aprendemos dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso convívio, e depois mesclando conhecimento que fomos adquirir nos bancos escolares e onde tive a oportunidade também de fazer uma faculdade de Direito com grandes mestres, grandes professores. Hoje tenho aqui a honra e o prazer de estar conversando e debatendo assunto tão importante, uma pessoa tão querida que é o Elias Jacó. E lá atrás... a gente sabe que muita coisa, infelizmente, vem se mudando, como já dizia o nosso querido professor Cláudio José dos Santos, onde ele falava que é mutatis mutandis, né? A sociedade vai mudando continuamente, tecnologia, paulatinamente, mas infelizmente a educação que a gente tinha lá atrás com os nossos pais, de muito obrigado, com licença, faz favor, a senhora me permite, por gentileza,
Estas coisas parece que caíram no esquecimento. A benção mãe, a benção pai, como vai, bom dia. Então, praticamente, o mundo ele está mudando nessa grande globalização, onde nós somos conhecidos por um número, somos mais um na multidão a acenar ou a gritar ou a pedir o direito que nos é facultado. Eu acho que não era nem obrigação, meu querido Elias Jacó, meu querido secretário, o legislador fazer um estatuto do idoso. Acho que deveria sair do berço, de casa, a gente saber que o idoso, por tudo aquilo que ele fez, por ter vivido mais, por ter mais experiência, por ter contribuído com a sociedade, ele já automaticamente, como assim em outros países desenvolvidos, ele teria a sabedoria, a experiência a passar e reverenciar essa figura tão importante, como diz no Japão, o homem tesouro. O idoso lá não é o idoso que não serve ou está incapaz. Lá é o homem tesouro. Então aqui nós temos que fazer uma legislação para garantir, meu querido Elias, 2 assentos onde nós brigamos aqui recentemente com todas as empresas de ônibus que fazem linha intermunicipal e interestadual para cumprir uma lei. Uma estadual, do governador Alckmin, e outra do governo federal, onde tem cada unidade, cada coletivo tem que ter 2 assentos para o idoso. Foi um mutirão de insatisfação. Veio a imprensa, veio o promotor público, veio todo mundo na rodoviária. Ninguém, doutor Elias Jacó, consegue cumprir o que está dentro da lei, da norma posta, ou seja, não se cumpre a lei, não se respeita o governador, não se respeita o legislador, não se respeita o idoso, e isso caiu na mão do Ministério Público, onde a SONO está fazendo uma ação civil, está fazendo lá uma norma, lá um termo de ajustamento de conduta, para que essas empresas, elas venham respeitar aquilo que a norma trouxe. Agora imagine a questão onde está lá a vaga do idoso, onde está uma senhora subindo a um ônibus, chacoalhando. Antigamente subia uma senhora, uma criança, uma senhora grávida, automaticamente, não precisava nem falar, nem pedir. Por gentileza, sente aqui no meu lugar. Você dava o lugar a essa pessoa. Isso é questão de educação. Quando nós vimos também, por outro lado, as empresas, olha, não tem mais passagem gratuita. Não, tudo bem, não tem gratuito. Mas de 12 anos para baixo não se paga a passagem. Aí faziam aquelas crianças rastejarem no assoalho do ônibus. Não, tem que liberar a catraca. Como nós vimos também violências gratuitas aí no metrô, o cidadão lá dorme, fica na vaga do idoso. Vimos recentemente no Fantástico aqueles carros lá, fizeram uma encenação lá com o jornalista, dizendo, e como é que está a intolerância, o povo está ácido, é a única lei que se respeita é a da vantagem. Viu um lugar, é do idoso, se é do idoso, se é deficiente, o lugar está vago, é meu. Aí se coloca lá, se cria uma insatisfação, não se respeita a poltrona do idoso, não se respeita a vaga do idoso, não se respeita a vaga do deficiente. Então a questão é pura e simplesmente uma falta de educação, é uma falta de cobrança, já vem da tenridade, já vem do berço, e aí a gente quer jogar todo esse compromisso, essa responsabilidade para o Estado, para a União, para o município. Tem muita coisa errada? Tem coisa errada. Tem muita coisa que está deixando de ser cumprida? Está deixando de ser cumprida. Agora, a grande falta de educação, ela vem corroborando, principalmente com essa vontade de sempre estar levando vantagem, sempre passando por cima da cabeça dos outros, e um pingo de falta de educação e, principalmente, temor a Deus. Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? Cadê a fé, a esperança, a caridade? Cadê tudo isso que a gente viu num tempo não muito distante? Hoje se perdendo, hoje é ostentação, hoje a farinha é pouca, meu pirão primeiro, e cobrar do Estado aquilo que faculta, que está tão difícil cobrar até vaga de hospital, o que a gente vê de abandono de incapaz em pronto-socorros. Então, primeiro temos que fazer a lição de casa, para depois cobrar do legislador, do governador, do prefeito, do presidente da República, porque a educação
vai de mal a pior. Elias Jacó, queria ouvi-lo também a respeito desse caso, não é, que é um caso feio, né, para a sociedade aqui santista, vicentina, da Baixada, enfim, de maneira geral. Olha, Edgar, tentando, quem sabe, aproveitar um pouco mais esse episódio como um episódio emblemático. Na verdade, nós vivemos uma crise de valores extremamente relevante, né, na sociedade como tal. Esse caso, a base do problema está exatamente o desrespeito a um valor básico da convivência social, que é o valor da solidariedade, né? Que quando envolve o que nós chamamos de hipossuficientes, né, as crianças e os idosos, realmente deixa qualquer cidadão de bem revoltado. Mas, na verdade, a nossa sociedade ela patrocina, né, esse egoísmo. Pode parecer paradoxal, mas esse egoísmo coletivo, né? Isso que fala o Banha, sempre que eu vejo ele fala a mesma coisa, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Quer dizer, realmente é uma filosofia hoje que se espalha pela sociedade e que quebra exatamente um dever de solidariedade, um valor de solidariedade. Abstraindo até o aspecto criminal dessa história, não é? Até porque não vou fazer esse tipo de juízo, posto que não quero comprometer as pessoas envolvidas. Mas sabe-se que há no Código Penal um crime que é exatamente, que cabe perfeitamente na hipótese, né? Você deixar de prestar socorro a uma pessoa inválida, ferida, uma pessoa idosa, né? Deixar de pedir o socorro à autoridade pública, caso não queira intervir diretamente, era o que deveria ter sido feito em relação a esta criatura deseducada, deselegante, que teve essa atitude agressiva contra a senhora idosa. Mas, ainda abstraindo isso, na verdade, parece que os nossos cidadãos não se sentem obrigados a prestar solidariedade ao outro. E a solidariedade, Edgar, é talvez o fator mais importante de agregação social, não é? É exatamente aquele que nos faz empatizar com o sofrimento do outro, que nos faz partilhar com o outro a solução dos problemas que nós todos vivemos quando convivemos, não é? Que permite, que possibilita a vida social, não é? E a quebra disso realmente se revela não só na pessoa que hostilizou, que agrediu injustamente, ilicitamente até, o idoso que estava procurando o seu espaço, como disse o Banha, legal, não é? Ser garantido por lei, precisou ser garantido por lei, não é? Como os demais circunstantes ali, que não buscaram fazer valer esse dever de solidariedade. Quem sabe, ela fala, o senhor não quer ceder o lugar? A deseducação é sua, ceda o meu, não é? Ceda o meu. Ninguém fez isso, pelo que eu pude entender. Parece que houve uma preocupação de projetar isso na mídia, porque isso parece que virou uma mania agora, né? Aliás, mas é uma mania mesmo. Nos cursos de comunicação, Edgar, você sabe disso, nós discutimos muito essa questão ética, até que ponto o profissional de imprensa, o profissional de comunicação pode deixar de ser ser o protagonista, deixar de ser o protagonista para ser apenas o assistente. Mas com relação ao comunicador, essa ética exige realmente que ele exerça a sua função, que socialmente é relevantíssima, né, de divulgar o fato. Portanto, você vai filmar ao invés de intervir, até se entende isso de um comunicador, de um cinegrafista, de um profissional de comunicação. Agora, de uma pessoa do povo, que prefere alimentar o seu celular, quem sabe depois o seu ego, mais uma vez ali, através de mídias sociais, ou, pior ainda, vendendo isso para grandes empresas de televisão ou de comunicação que compram esses vídeos a peso de ouro para poder exibir depois, ao invés de deixar de lado o seu celular naquele momento, ou usá-lo para ligar para o 190, sei lá eu, mas de alguma maneira evitar a ocorrência do fato. Olha, uma sociedade que trata as crianças e os idosos como nós tratamos os nossos, realmente está doente. Isso é uma patologia social. Nós temos medo das nossas crianças e nós temos raiva dos nossos idosos, porque aparentemente nós queremos que eles morram o mais depressa possível.
da maneira como eles são maltratados, né? Então, uma sociedade que faz isso com as suas crianças e com os seus idosos precisa urgentemente de um tratamento de saúde coletiva, mas precisa. Está doente. Ô, Boturão, eu gostaria até de dar uma provocada aqui no meu professor. E ele citava muito nas suas aulas de direito com relação à omissão, à negligência, porque se chega a esse ponto, doutor Elias, uma senhora quer sentar no seu local, no seu assento de idoso, tem que bater boca e não tem nenhuma pessoa aí, num ônibus quase que cheio, com bom senso para intermediar, para falar, para interagir. Eu lembro daquela história que o senhor contava nos bancos escolares, que tinha um cidadão que o vizinho da direita foi roubado. Ele não fez nada. Viu? O problema dele. O vizinho da esquerda também não fez nada. Ele viu roubar, viu acontecer. O da frente também foi roubado. Até o dia que ele foi roubado. Aí não apareceu ninguém para ajudá-lo, né? É mais ou menos isso, né? É por aí mesmo. É bem isso, Vamos rapidamente para o nosso intervalo, né? Fazer o primeiro break e já a gente retoma aqui na sequência o painel regional. Só antes, lembrando, né, que foi dito aqui, né? Aquela história, né? Se você é obrigado a criar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é porque você cuida mal do adolescente, do jovem no seu país. Se você cria, como disse o Banha, o Jacó e o secretário Carlos Alberto, o Estatuto do Idoso, é evidente que você também está cuidando mal do idoso. Ou seja, uma cultura que o brasileiro adquiriu e que precisava rever, né? Vamos voltando, esse é o segundo bloco do nosso painel regional, aqui com prazer conversando com o secretário Carlos Alberto Mota, secretário de Defesa da Cidadania aqui de Santos, com o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB, mais uma vez participando com a gente, e o nosso doutor Elias Jacó, promotor, advogado, fazendo aqui a voz do povo, não é como a gente gosta que ele faça aqui no painel regional. 3014-5281, telefone para você entrar em contato conosco, siga aí participando com a gente e pelas redes sociais também o facebook.com/painel regional. Nós temos alguns assuntos a tratar aqui com o secretário, evidentemente, mas eu queria priorizar, secretário, essa situação aqui bastante estranha, né? Um cidadão internado no HGA, não é? No Hospital Guilherme Álvaro, aqui em Santos, por quase 5 anos, né? E eu estou aqui com o release aqui do gabinete do Banha, né? Onde me vem aqui a informação que o vereador que está conosco aqui no programa solicitou ao ministro da Saúde, Arthur Quioro, santista Arthur Quioro, ao secretário de Saúde do governo do estado, doutor Davi Uip, santista de clube, né? Santista de clube, informações sobre por que o paciente Gerson Faltermeyer, eu acho que é esse o nome dele, né? Feitmeyer. Feitmeyer, né? Está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Guilherme Álvaro há praticamente 5 anos. Ele tem uma doença degenerativa e já havia recebido alta dos médicos, mas continua internado. É isso, vereador? É verdade, Boturão. E não é um caso político, não é uma manifestação, até foge da minha competência dentro daquilo que me foi outorgado pelo povo. A gente está aqui para tratar das coisas da cidade, da região, do nosso município, mas como cidadão, eu recebi no meu gabinete uma denúncia desse Gerson, morador de Itanhaém, doutor Elias, meu querido secretário, e, pasmem, eu pensei até que no começo fosse trote ou fosse um vírus, alguma coisa, alguma montagem, que também tem algumas brincadeiras de mau gosto na rede social que levam a um tipo de cometer injúrias ou inverdades para mostrar um relato. E muitas dessas coisas são vírus, ou o spam, ou pegadinhas. Mas nesse caso não. Esse caso me chamou a atenção porque ontem mesmo já liguei para o celular do Gerson, que praticamente esse moço ele não está internado no hospital, na UTI. Para mim ele está cumprindo pena, doutor Elias Jacó. Um homem que fica 4 anos e 7 meses, fica num joguete entre a Prefeitura de Itanhaém, o governo do estado, o governo federal, se é SUS, se não é, aí a gente fala, poxa, tá mal a saúde, né? Tá. Tá mal porque um caso como esse
se perdura 5 anos, 4 anos e 7 meses. O cidadão, se nós colocarmos aqui o preço de uma UTI durante esses 4 anos e 7 meses, chega a 6 milhões, doutor Elias. 6 milhões, secretário. É muito dinheiro para a saúde pública. 6 milhões. Onde esse moço só está precisando de um home care. Para ser tratado com dignidade, perto da sua família, porque ele é separado, quem toma conta dele é a filha e o filho. A filha é auxiliar de enfermagem, tem que se locomover de Itanhaém para cá, tem um irmão também que cuida dele, ele tem esclerose lateral, amiotrófica, está entubado. É chamada ELA, né? ELA, os médicos chamam. Tem traqueotomia, e a gente sabe que a saúde é obrigação do Estado, tem os direitos constitucionais que garantem a dignidade humana, a saúde, mas o que me espanta, doutor Elias, é que não se respeita o erário. Não se respeita. Veja bem, o governador, essa semana, esteve em Santos para nos dar mais uma vaga de UTI, porque a gente sabe que hoje o que nós temos de mais dificuldade na cidade são unidades de terapia intensiva, seja ela para criança, seja cardiologia para criança, seja para adulto, seja para qual for a anomalia, a UTI é muito difícil de se achar até no plano de saúde e muitas vezes até pagando você não tem uma UTI. Aí você fala assim, poxa, você está bem? Eu conversando, Gerson, você está bem? Eu estou bem, estou com as minhas faculdades mentais, eu trabalho aqui com um notebook, eu tenho dificuldade de respirar e de comunicar, mas um home care na minha casa era tudo que eu preciso. Estou esperando uma decisão da justiça, decisão do... Falei assim, não, eu estou entrei em contato com o Chioro, entrei em contato com o Fausto Figueira, que é o assessor do Chioro, e passei, através do Marcos Calvo, ter uma reunião com ele agora, para a gente entrar em contato com o secretário de Estado. Porque não pode dar um desleixo desse por causa de um home care, que é muito mais barato, muito mais humano. A gente vai respeitar o princípio da economicidade, da razoabilidade, da gestão, no trato da coisa pública, da eficiência, da legalidade. Ninguém procurou. Quantas pessoas morreram por falta de um leito? Não precisava mais, era um. De repente, esse leito, que está ocupado durante 5 anos, já poderia ter salvo muitas vidas. Então, nós fomos lá, pedimos, vamos ter essa audiência. Terça-feira estou chegando em Brasília, ver o que pode fazer em caráter de urgência, porque eu não acho que é um pedido tão difícil assim, secretário, tão difícil, doutor Elias Boturão, encaminhar ou contratar um home care que atenda esse homem lá em Itanhaém. Até tentei falar com o prefeito de Itanhaém, não consegui, porque eu acho que é muito pouco daquilo que o Estado pode fazer por nós, até porque o sistema é universal, sistema único de saúde, e logicamente é muito mais econômico, muito mais barato, muito mais confortável do que esse rapaz que tem 40 e poucos anos, estar aí cumprindo uma pena, confinado dentro de um hospital por causa da burocracia, por causa da incompetência, do joga para lá, deixa para lá, inclusive virou mote, como diz o Elias Jacó, de televisão, acho que já teve no Luciano Huck, já teve no Celso Russomano, já teve na Bandeirante, mas o nosso amigo continua lá. É questão de cidadania, de misericórdia, de compaixão, vamos ajudar. Estou conclamando, vou falar com o prefeito Paulo Alexandre também sobre esse caso. Não pode acontecer um descaso como esse na cidade de Santos, que infelizmente nós estamos atendendo aqui a 29 municípios, juntamente com a Santa Casa. Guilherme Álvaro hoje e Santa Casa atendem toda a nossa região, do Vale do Ribeira, todo o litoral, e nós estamos sobrecarregados. Às vezes, uma unidade pode salvar muitas vidas. Nós não temos nenhum médico aqui na mesa hoje, não é? Mas todos nós temos contatos permanentes com médicos e especialistas em vários assuntos da área de saúde, enfim, não é? E todos são unânimes em dizer, quando um paciente está internado, quando surge a menor possibilidade de tirá-lo do hospital, do ambiente hospitalar, não é? Isso é feito o mais rápido possível, não é? Então realmente é incrível, é chocante, não é, secretário? Um caso desse,
numa situação dessa, o cidadão ficar internado lá praticamente há 5 anos no Guilherme Álvaro, porque não há possibilidade de ceder a ele um home care. É incrível. Eu acho que o que merece atenção aqui, na medida em que a gente tem são vários princípios, na verdade, que regem a administração pública. Muito bem colocado aqui pelo nosso vereador Banha, com relação à questão da economicidade. O que reflete também uma análise profunda da especificação da doença e de diagnóstico. Quando a gente tem uma determinada doença bem diagnosticada, com a evolução do seu quadro muito bem representada pelo serviço de saúde e que se enxerga num denominador comum de que, óbvio, independente desse quadro específico, qualquer evolução, acompanhamento de uma doença específica, isso é muito evidente que a pessoa tem respostas melhores dentro da sua casa, dentro do seu núcleo familiar. Muito diferente a questão do carinho que você recebe em casa, do espírito que você tem dentro da sua casa, principalmente no momento de doença em que o nosso corpo está debilitado e precisa de intervenção médica. Agora, aqui o que eu acho interessante na medida que você ter o diagnóstico dessa pessoa, a evolução desse quadro, e se chegar num denominador comum, não sei exatamente qual o tempo, 3, 4 anos, o vereador comentou, mas ter uma resposta efetiva realmente do Estado com relação a esse caso específico e pedir aí conversar tanto com a nossa regional, quanto o governo do Estado, o governo federal, para que a gente possa ter uma solução melhor para o Gerson, para que ele possa permanecer no seu núcleo familiar, caso o seu diagnóstico assim o permita. Pois não, doutor Elias. Difícil você depender de motivações individuais para poder tentar resolver um problema. Não é? Se esse rapaz ou alguém por ele não tivesse provocado a atuação do vereador Banha, talvez ele ficasse lá mais 10 anos. E os outros? A nossa saúde está há muito tempo precisando de um conserto radical. Não essas coisas. Quem sabe um pouco dessa verba que vai ser gasta aí para abrir faculdade de medicina em tudo quanto é lugar, será que isso vai resolver o problema? Ou vai criar mais problema? Pode ser. Quiçá 10% de cada médico cubano, não é? Desses que se paga, que recebe 30% daquilo que vai para Cuba, quem sabe desses 70% vai para 10% fosse destinado à solução de problemas como esse. A nossa região, há muito tempo, é carente de rede hospitalar, de atendimento secundário. Nós tivemos uma evolução extraordinária na cidade, mercê de grandes sanitaristas. A gente sempre faz questão de lembrar, o maior de todos foi o Davi Capistrano, não é? No atendimento primário, nós temos uma rede pública altamente eficiente, mas no atendimento secundário, atendimento hospitalar, nós temos uma carência secular, né? A idade da Santa Casa, eu diria, né? Exatamente por absoluta falta de uma política de saúde pública no país. Né? Então nós não podemos ficar dependendo, me parece, desses impulsos voluntaristas que são desencadeados a partir da reação absolutamente natural e humana de determinadas pessoas em relação a determinados casos. Esse rapaz é um símbolo. Ele é indicativo de que muitas outras pessoas estão carentes de atendimento pelo nosso sistema de saúde. Essa é que é a verdade. E é preciso que ele sirva, pelo menos, para que nos permita fazer essa reflexão. Não é? Você costuma dizer que eu falo em nome do povo. O povo há muito tempo está gritando ao por desespero. Alguma saída na área de saúde, na área de educação, na área das políticas públicas, que virou discurso, virou slogan. Hoje você vai, sobretudo nessa época que nós estamos agora, que é a época eleitoral, você vê pessoas, né, com uma retórica extraordinária, uma impostação de hora, porque as políticas públicas, o que é política pública, rapaz? Isso aqui é política pública. Isso é política pública. Tá, o rapaz está com alta do você fica hospital. discutindo se a avaliação integrada ou não integrada, se o sujeito vai passar 10 horas na escola, 12 horas na escola. O que é que existe por trás disso? É política pública de educação. E se o senhor me permite, doutor, na colocação de saúde, parece que fez escola.
O cidadão, ele enche a veia do peito, trabalha dia e noite, aí ele fala assim, bom, eu vou fugir da fila da morte, eu vou sair do SUS, que tem muita gente, e vou para o plano de saúde. Aí ele chega no plano de saúde, começa o calvário e a peregrinação pelos seus direitos, que é o único lugar que você paga antes para ser atendido depois. E mesmo assim, ver se está na carência, se não tem. Geralmente você tem que contratar um advogado para você atender os requisitos do plano de saúde que oferecem fumaça e acabam ensacando a fumaça que é oferecida. Posso fazer uma ressalva? Aí você começou a fazer uma afirmação que eu vou questionar. Não, o sujeito fala, bom, eu vou sair do SUS, porque o SUS... Não dá para sair do SUS, ainda tem mais essa. Não, Se você trabalha em qualquer lugar, você vai continuar pagando o SUS. Mas vai. Não é? Então não tem nem como você dizer que vou sair do SUS. Nem isso acontece. E quer dizer, ficar no plano ele vai pagar, vai continuar sendo descontado lá pela Previdência, não é? E vai ter que cair numa dessas armadilhas de plano de saúde que nós vemos aí a mão cheia. E paga de novo. E se ele paga, ele não é atendido dentro daquele quadro de convênios, porque muitas das vezes ele tem 1 milhão de vidas, sequer tem um hospital para atender. Aí ele corre para o particular. Aí o particular também está quebrado. Nós levantamos aqui recentemente, junto ao prefeito, alguns hospitais da nossa região têm uma dívida com o município só de imposto, SS, tarifa, alvará, lixo, 260 milhões. O particular. Aí digo para o senhor, doutor Elias, se correr o bicho pega. Se ficar, o bicho come. No plano de saúde, muitas das vezes, nós estamos atendendo o cidadão, porque é obrigação do Estado, ele atende no SUS, lá no pronto-socorro do Macuco, no Central, da Zona Noroeste, porque o determinado plano de saúde só atende em São Bernardo do Campo. Ou determinado plano de saúde só vai atender em São Caetano do Sul. E aí ele abre um bocado de filial vendendo plano de saúde, e o cidadão cai nessa esparrela. Aí ele paga, e esse cara continua enriquecendo ilicitamente, porque ele está ganhando. É um enriquecimento sem causa. Você continua pagando, mas ele é atendido no SUS. E o SUS consegue cobrir ou cobrar esse atendimento que foi dado a ele? Não, mas ele tem direito à saúde. Mas ele já pagou o plano. Então, a Agência Nacional de Saúde ela precisa se reformular, se refazer. Tem mais de 800 planos de saúde no Brasil. Não precisa tanto plano de saúde assim, não. Tem muita arapuca vendendo fumaça, levando dinheiro dos outros. E o hospital particular é a questão da sucessão. Começa bem, aí passa para o filho, do filho passa para o neto. Quando chega no neto, tem que virar sociedade anônima. Tem que ter um gerenciador, tem que ter um diretor, porque ele acaba totalmente complicado, quebrado e quer depois repactuar essa dívida para os cofres públicos. E sequer ele atende um SUS. A gente tem que rever isso com relação à gestão, porque o problema da saúde não é dinheiro não, doutor Elias. É de gestão e em todos os níveis. O nosso segundo intervalo, já já a gente volta aqui com o painel regional. É rápido, hein? Voltamos com o terceiro bloco, né, desta edição do nosso painel regional, conversando aqui com prazer com o secretário de Defesa da Cidadania de Santos, Carlos Alberto Mota, o vereador Banha, do PMDB de Santos, e o nosso professor, doutor Elias Jacó. Perguntas chegando aí, mas eu queria abrir um espaço aqui para o secretário poder falar um pouquinho, né, sobre algumas informações importantes da secretaria. A gente falou sobre alguns casos escabrosos aí acontecendo na cidade e na região. Seriam casos para o CADOG ou para a Defensoria Pública, o CADOG, que é o Centro de Apoio e Orientação Jurídica da Secretaria, né? Cumprimentar também o secretário, o prefeito, Boturão, porque recentemente eles criaram a coordenadoria do idoso também. Que foi de suma importância, está sendo de suma importância para quê? Nós temos uma cidade com um número de idosos bem acrescida e agora casos com esse vão implementar outras políticas, né, secretário? Exatamente. A Secretaria tem um importante papel, principalmente de articular os vários setores públicos da administração, ou seja, Coordenadoria do Idoso, agora recentemente criada, a Coordenadoria da Juventude, Igualdade Racial,
pessoa com deficiente, mulher, enfim. E além dessas coordenadorias meio que articulam, ou seja, 100% do seu trabalho é articular com as demais secretarias do governo, nós temos outros 2 setores que cuidam do atendimento direto à população. Um deles é o PROCON, aqui falado, e o CADOG, que é o Centro de Orientação Jurídica Gratuita ao Cidadão, que recentemente teve até o apoio da Câmara Municipal, tivemos alteração significativa na legislação, que é a Lei 3.000, agora do mês de julho, pôde ser muito bem estruturada, dialogada com a sociedade, com a Câmara, para que a gente tivesse os 2 contrapontos atendidos de forma integral, ou seja, tanto o cidadão que precisa do atendimento do advogado, não tem condições de pagar, tem uma renda estipulada dentro da legislação, que são 3 salários mínimos, e que a nova lei, por uma sensibilidade coletiva, determinou que em alguns casos você amplie também de 3 a 4 salários mínimos, dependendo do número de integrantes na família, que seja a partir de 5 integrantes você consegue ampliar esse corte de renda, inclusive com famílias que possuem idosos, pessoa com deficiência, ou seja, que tem uma necessidade e que isso demande um pouco mais do seu orçamento, permite que a gente amplie esse corte. Outra alteração interessante, como eu falei, para contemplar tanto o usuário quanto o advogado. Pelo lado do advogado, nós tivemos um reajuste de 20% da tabela, praticamente 10, 11 anos que nós não tivemos o reajuste. Foi importante esse reajuste para que nós tenhamos uma demanda maior, uma procura maior, inclusive dos advogados, para o convênio. Outra alteração importante da legislação foi com relação à ampliação dos casos, ou seja, hoje nós temos, além da parte civil, criminal, nós temos também a parte que envolve as comissões de inquérito, em delegacias especializadas, seja do idoso, mulher, ou seja, outros mecanismos que você coloque o serviço realmente à disposição da população. E que também a gente saia um pouco até dos escritórios, a exemplo do que acontece nos escritórios experimentais das universidades, que é com relação à proatividade do serviço. Não é cabível a administração simplesmente ter o diagnóstico que poucas pessoas procuram o serviço. Ou seja, nós temos que criar os mecanismos para que a população chegue no serviço. Sendo que você tem um corte de renda, tem uma população que precisa do serviço, é obrigação da administração pública direta em criar esses mecanismos. E hoje nós iniciamos, um dos mecanismos iniciar uma série de oficinas que nós intitulamos Oficinas de Cidadania, onde nós estamos indo, principalmente aqui, para divulgar o CADOG. Nos CRAS, que são o Centro de Referência da Assistência Social, que tem esse perfil de renda, que tem uma demanda da população. Se nós aqui temos, ou já tivemos demandas de ordem jurídica, toda a população precisa, e aí principalmente aquelas que estão em situação mais vulnerável. Então hoje iniciamos no CRAS da Nova Sintra e ao longo desse mês agora de setembro e outubro vamos fazer esse ciclo de palestras de orientação ao usuário e também explicar quais são as principais demandas, tirar um pouco esse estigma que a sociedade tem com relação à procura de um advogado. Então o convênio permite esse tipo de trabalho e permite também que a gente amplie o serviço e crie os mecanismos para que a sociedade chegue na unidade. Outra alteração importante por conta do lado dos advogados era a demora no pagamento, ou seja, o advogado recebia o cliente no seu escritório. O convênio do CADOG é um convênio entre a Prefeitura e a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui subseção Santos, que permite o encaminhamento desses casos do cidadão ao escritório do advogado, pago através desse convênio com a Prefeitura. Uma das grandes reclamações dos advogados, e que realmente acabava acontecendo, é que o pagamento desse advogado, 50% desse pagamento era só depois do trânsito em julgado, da primeira sentença, ou seja, levava um certo tempo para o advogado receber. Em alguns casos, processos, mesmo o município sendo de Santos, muitos casos vinham de outras comarcas, ou seja, além dele não receber, ele tem a despesa do escritório de acompanhar um processo em São Vicente, em Bertioga, ou seja,
E hoje o pagamento é feito no ajuizamento da ação ou com a apresentação da defesa, já tem os 50% e os outros 50% com o trânsito em julgado da ação. Então isso permite um pouco esse estímulo do advogado e, obviamente, a procura do cidadão e colocar o serviço à disposição. Muito bem. O Eroni de Praia Grande diz assim, tem um filho que mora na zona noroeste e em frente à sua casa tem uma árvore que tem mais de 80 anos. Ela já caiu várias vezes e levantaram esse perigoso, né? E pode vir a ferir alguém, né? Pergunta ao Banha o que pode ser feito com relação a esse tema. Olha, você pode contatar aí o 3219-6419, ao nosso gabinete, ou então entrar em contato direto com a ouvidoria pública e fazer o seu registro, o seu protocolo, para que não só a Secretaria de Serviços Públicos, mas a do Meio Ambiente, comandem uma equipe do horto e vistoriem essa determinada árvore, como é que é a raiz, como é que está a passagem do logradouro, porque é de suma importância. E nós temos tido aí, secretário, muitos acidentes aí com calçadas, buracos, que agora o prefeito anda fazendo uma recuperação, já começou no centro, uma recuperação para que deixe todas as calçadas praticamente lisas e adequadas para que as pessoas possam caminhar tranquilamente. O Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente, diz assim, como aproveitar o incidente com essa idosa para fazer uma campanha intensa contra a violência nas escolas, contra a violência aos idosos, por respeito às leis do trânsito e a questão da sujeira dos cachorros pelas ruas, não é? Não bastam leis, é preciso educação? Pergunta ele. Acho que sim, né, secretário? Olha, sem dúvida. Com relação à campanha, a gente, lógico, aproveitando esse cenário de grande divulgação, a gente vai fazer agora no mês de outubro, que é o dia 1º de outubro, é o Dia Internacional e também Dia Nacional do Idoso. A gente tem algumas campanhas já em desenho com todas as secretarias, educação, assistência, cidadania, enfim, uma campanha que envolve todos esses temas para a gente discutir com a sociedade. Quando ele fala da questão da educação, né, a gente também teve uma novidade nesse último mês, que é o início de um processo de justiça restaurativa nas escolas, que é um processo com a participação de várias secretarias e com escolas municipais. As principais secretarias participantes são Educação, Cidadania, Assistência e Saúde. Ou seja, você tem um cenário, é uma quebra de paradigma para que você saia do cenário da punição do adolescente e sim um convite à responsabilização. Só que isso tudo feito através de muita capacitação, são 24 meses de capacitação da rede pública e da formação de professores que vão dar sequência a todas as escolas do município. Elias Jacó, a questão de educação mesmo, como diz o Uriel, não? Sem dúvida. Eu acredito, inclusive, que isso já esteja, de alguma maneira, inserida nesse contexto da formação educacional. Hoje, as escolas têm currículos, que a gente chama de currículos verticais, né? Que esses assuntos são tratados em todas as disciplinas formais e sempre sob a forma de um esforço de modificação de comportamento. Eu acredito que tem surtido efeito isso. Agora, o grande obstáculo, a grande dificuldade está em você transferir essa consciência para as famílias, porque é lá que começa a coisa, não é? Então, quando você tem uma pessoa que tem uma reação como essa, não é? E que talvez a gente possa até definir como uma relação isolada, não sei, a mim parece que a coisa é mais estrutural do que conjuntural, mas podemos até entender isso. Com certeza, se você for pesquisar na base do problema, está uma desinformação ou uma deformação familiar, né? E aí sim nós temos essa preocupação desde que o mundo se conhece, né? É a educação que é o grande instrumento de transformação da sociedade. Sem dúvida. As campanhas, Edgar, elas são importantes, O poder público deve realmente se empenhar nelas, mas elas devem ser motivadoras ou impulsionadoras. Elas não podem ter a pretensão de transformar a vida das pessoas. Elas podem, sim, abrir um primeiro campo, motivar as pessoas para que procurem, então, né, uma estrutura mais sedimentada, mais permanente, porque esses valores não se transmitem
apenas com recados esporádicos, episódicos. Isso faz parte do dia a dia, do cotidiano, dos pequenos gestos, das demonstrações, digamos, dos testemunhos familiares e de toda a sociedade. É um processo complexo, não é? Para o qual a gente certamente tem que caminhar. Isso. Valdomiro Trento diz assim: os planos que surgiram em 1967 atendem 40 milhões de pessoas, planos de saúde, ele quer dizer, né? E arrecadam 110 bilhões de reais. A solução está no fortalecimento do SUS, que atende todo o território nacional, a exemplo do sistema de saúde francês. Ele pergunta, bem, você que bate muito nessa questão dos planos de saúde, pode responder aí ao Valdomiro, né? Valdomiro Trento, um abraço, ele que trabalhou muitos anos com meu saudoso pai na refinaria Presidente Bernardes, sentiu na pele a transformação dos planos de saúde e muitas vezes as pessoas trabalhavam em grandes empresas, às vezes não pelo salário, doutor Elias, Carlos Alberto, Boturão, às vezes por ter um plano de saúde adequado. Eu vi muitas famílias falando assim, olha, eu vou trabalhar na refinaria ou na Cosipa, porque lá garantia um plano de saúde. Mas nós tivemos aqui a presença, recentemente, uma pessoa que sequer precisaria de plano de saúde e nem muito menos ser atendida pelo SUS, e que nos comprovou essa tese do Valdomiro Trento, que foi nosso querido Vicente Cassione, que ficou enfermo num dos hospitais em Paris e teve um atendimento 5 estrelas num hospital do governo, entrou sem nada a pagar e saiu sem pagar nada. Ou seja, foi ocorrido a nível de Albert Einstein, com os melhores médicos da França e sequer pagou 1 centavo. Isso deveria ser a meta do governo brasileiro, dos estados, ter uma saúde sem precisar de nada de plano de saúde, sem absolutamente a gente estar precisando, seria até uma utopia, mas se a gente não traçar uma meta e não buscar um sonho, nós não vamos sair do caos que está instalado a saúde. Muito bem, a gente vai se aproximando aqui do finalzinho do nosso painel regional, né? E queria agradecer muito a participação do Carlos Alberto Mota, ele que responde pela Secretaria da Defesa da Cidadania aqui de Santos. Obrigado, secretário, obrigado pelos esclarecimentos. E até outra com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, estarei nas próximas. Quero agradecer você, nosso vereador Banha, Elias Jacó, dizer que colocar a Secretaria de Cidadania à disposição, fazer um convite. Até agora nós estamos na iminência das inscrições para o nosso casamento comunitário, que é realizado até em parceria com a nossa Câmara Municipal. Vai ser agora no dia 8 de novembro e as inscrições estão abertas até o final dessa semana, da próxima semana. Então convido as pessoas que têm interesse em procurar a Secretaria e colocar o Departamento de Cidadania, o PROCON, colocar todo o serviço à disposição do telespectador e da sociedade. Muito bem, obrigado, secretário, obrigado, vereador Banha, mais uma vez com a gente aqui e mais uma vez sucesso aí nessa, mais uma luta agora, né, com relação ao rapaz internado há quase 5 anos no HGA. É verdade, a gente sempre está com esses desafios, isso nos motiva cada vez mais, trabalhando por essa cidade que nos escolheu e também acionando as autoridades que estão lá para nos atender, porque saúde é obrigação do Estado. Quero deixar aqui um abraço ao secretário de Cidadania, muita sorte, saúde no seu caminho, uma pessoa competente, tem aberto um espaço muito grande à população e isso é importante, levar a cidadania à população. E esses programas que são implementados pelo governo atual têm dado essa chance. E ao nosso querido Elias Jacó, um beijo no seu coração e obrigado por tudo, que através do seu conhecimento e do seu carinho, nós chegamos aonde chegamos. Obrigado, Elias Jacó. Mais uma vez um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de conhecer o secretário, de rever o meu querido amigo Banha, com todo esse carinho que ele me dedica e realmente me deixa muito sensibilizado. E só lembrando que ninguém foi atendido de graça em lugar nenhum. A sociedade francesa, a sociedade inglesa, a sociedade sueca é que pagam. É verdade. O problema é que nós pagamos, mas não recebemos. É verdade. Eles pagam e recebem. Vamos fechando aqui o painel regional. Obrigado pela sua atenção. De segunda a sexta, sempre às 10:50 da tarde, com a reprise às 7:30 da noite, enquanto está no ar o horário eleitoral gratuito. Final de semana você tem painel regional no sábado, às 3 da tarde, e no domingo, às 5 da tarde. Tchau.